Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast do Treino Híbrido. Eu e meu sócio, irmão Marcos Viana, iremos trazer os assuntos para te ajudar a esclarecer de uma vez por todas as verdades e mitos ao redor de como melhorar a sua saúde e, óbvio, também te deixar no shape como a gente. Marcos, seja bem-vindo a esse episódio. Hoje nós iremos falar em como ficar no shape comendo MM. Isso. Primeira coisa, tá, gente? Se você não tá assistindo a gente pelo YouTube, você pode assistir a gente pelo YouTube e ver a nossa carinha. Eu cometi uma gafe técnica da última vez, então isso não aconteceu, mas de agora em diante, se Deus quiser, você vai ver o nosso rostinho se você entrar no YouTube para este episódio, ok? E é isso mesmo, o tema de hoje é como ficar no shape comendo MM. E isso veio de uma conversa que o João teve do tipo, a gente estava conversando com alguns patrocinadores e aí um deles chegou pra gente e falou, pô, tem muito essa coisa de fritura, né? Que não pode fritura, que não pode comer gordura. E aí a gente teve um clique e falou, nossa, pô, é um bom ponto a se abordar, porque é uma falsa verdade que todo mundo tem, que é do tipo, se eu comer doce ou gordura, ou eu não vou ficar no shape. E a gente vai começar explicando para vocês que existe uma pirâmide. Basicamente, como que você consegue não ficar vendido com esses sensacionalismos, né? Do tipo, você não pode comer carboidrato, você tem que cortar o açúcar se você quer emagrecer, você tem que cortar a fritura se você emagrecer. E hoje vocês vão perceber que se você seguir a pirâmide do híbrido, que basicamente é o que vai fazer com que você fique bonito pelado, né? Quando a gente fala fique bonito pelado, quando você olha no espelho, é o que vai te trazer o maior benefício. Existe a base da pirâmide, Mox. A base da pirâmide a gente fala que é o balanço calórico. A gente está cansado aí de ouvir, até mesmo eu já fiz um Reels falando sobre isso, que tem muita gente falando assim, o que importa para você emagrecer é o déficit calórico, ou seja, você comer menos calorias do que você gasta. Beleza, mas vamos tentar aprofundar um pouco mais isso, porque é a base da pirâmide. Sim, o que ele está falando é verdade, porém, por que isso é verdade? Como que a gente consegue aumentar o nível de consciência das pessoas do que é o balanço calórico e por que se você conseguir comer, por exemplo, MMs, você continua conseguindo emagrecer da mesma forma? Então, primeiro ponto, real, galera, não tem como fugir disso. Caloria é rei e distribuição de macro é rainha. Eu não vou continuar a pirâmide, que eu não vou saber fazer analogia. Depois da rainha, eu não sei quem vem. Se é a torre, acho que é a torre e cavalo. Mas eu não jogo xadrez, então não vou saber dizer. Mas a caloria é rei e a rainha é a distribuição do macro. E é o que o João falou. Beleza, você só falar a caloria é rei, às vezes não significa muito para as pessoas. Então, qual é o processo educativo que o híbrido te dá uma vez que você entra no híbrido e que é o que você, ouvinte, pode começar a seguir? Existe um aplicativo chamado MyFitnessPal. Ele é meu amigo fitness. E ele realmente se propõe a ser seu amigo em relação à sua vida de fitness. E eu sempre falo pra todo mundo, não, é muito complicado, é muito difícil de mexer. Mentira, porque você faz a porra do Instagram e é muito mais difícil você mexer no Reels. Eu e o João sofremos igual teenagers quando a gente teve que começar a mexer. E vou te falar, MyFitnessPal é muito mais fácil. Então você vai baixar esse aplicativo. A primeira semana você não vai fazer nada a não ser colocar tudo que você comeu. Eu não quero que você pense, mas qual é a quantidade de macro? Qual é a caloria que ele pede no começo? Ignora tudo isso. A única coisa que eu quero que você faça é, eu vou comer. Se a coisa que eu vou comer já não vem na embalagem e eu não vou comer inteira, eu tenho que pensar em quantidade de porções que eu estou comendo e tenho que começar a pensar no peso do que eu estou comendo. Porque lembra, 40 gramas de filé de frango. Filé de frango é sim, proteína. 40 gramas de filé de frango quer dizer que eu comi 40 gramas de proteína? Não. Esse é o principal erro que as pessoas não conseguem entender. Tanto é que mulher, na hora que ela recebe os macros e tem que comer a quantidade de proteína, a primeira coisa que ela fala é, eu não consigo comer esse tanto de proteína. Já mostra que, qual é o problema? Eu vinha comendo muito pouco de proteína. Minha mãe, quando esteve aqui em Miami, eu tentei fazer isso com ela. E ela falava, Marcos, é impossível comer esse tanto de proteína. O que eu fiz? Comecei a dar whey para ela, que não tem nada de mágico, é apenas uma forma mais fácil de você consumir a proteína.
Então vamos lá. Você vai logar por uma semana. Lembrando, você vai pesar tudo na balança, pesei lá. Lembra, alimento cru é diferente de alimento cozido, então você tem que escolher a entrada que você está fazendo. Eu peguei 150 gramas de filé de frango. O filé de frango, você fritou ou você pesou ele antes de fazer a forma como você vai comer? Pensa em pesar tudo cru, porque se você pesar tudo cru fica mais fácil pro meu exemplo. Pesei cru 150. Eu vou inserir lá, buscar filé de frango. Se você vê um verdinho, quer dizer que é verificado. Então a entrada daquele alimento tá certa. Muita gente pega a entrada errado. Na hora que as pessoas me falam, Marcos, minha caloria bateu, mas meu macro tá muito fora. O que eu falo? Volta e olha a entrada do alimento. Qualquer pessoa, igual o Wikipedia, qualquer pessoa pode colocar o que quiser lá. Então tem muita entrada errada. Se você usar a tabela TACO, que eu acho que é da Universidade de Campinas, não sei. É, da Unicamp. Da Unicamp, boa. Ou ver o alimento que é verificado, igual do Instagram tem a verificação, esses dois você pode confiar. Tabela TACO ou verificado que vai ter um verdinho do E lado. detalhe, você vai colocar filé de frango cru, porque você pesou ele cru, tá? Perfeito. Você vai colocar filé de frango cru. E aí, na hora que você colocar no aplicativo, magicamente, 150 gramas, você vai escolher lá qual é a quantidade que ele tem porção. Você pode escolher 1 grama, 100 gramas, vê, pensa um pouquinho de matemática, para de ser burro, por favor. E aí você vai colocar 150, beleza, 150 gramas de filé de frango, você vai ver que tem lá, sei lá, 25 gramas de proteína. Você já 45, para ser mais exato. Então, ótimo. 45 gramas de proteína. Já tá lá. 45 de gramas, que equivale. Olha a diferença, tá, gente? 150 equivale a 45. Então, é bem diferente do que você imaginou. Já vai ter um pouquinho de gordura. E, se o seu filé de frango ele é real, ele não deveria ter carboidrato. Então, ele não vai ter carboidrato. Ele vai ter um pouquinho de gordura, que é natural. Escolha uma carne magra, é melhor. E ele vai ter a quantidade de proteína. Isso vai retirar automaticamente do seu aplicativo já o quanto de proteína que você comeu ou deixou de comer. Só que nesse caso, lembra, a gente não está preocupado com a conta que está lá em cima. A gente quer saber o que você come normalmente nos dias. Ao final de uma semana fazendo isso, você vai fazer uma reflexão em relação aos macros e calorias. Então você vai achar para mim qual é a média de caloria que eu como. Como você faz isso? Soma todos os dias e divide por 7. Normalmente você vai perceber que no final de semana dá um pulo essas calorias suas se você é um brasileiro normal que vive uma vida comum. E a outra coisa que eu quero que você perceba é a distribuição desses macronutrientes. Talvez você está comendo bem pouca proteína, se você é um brasileiro comum também. É pouca proteína, alto carboidrato, alta gordura. Isso é a fórmula do inferno. Isso é realmente para você ficar mal com força. Uma vez que você fez isso, aí sim vem o próximo passo, que seria achar sua caloria de manutenção. No híbrido tem tudo isso explicado, você teria um passo a passo, mas é fácil. Você põe assim no Google, caloria de manutenção calculadora, você vai preencher lá. Qual é a tua idade, seu nível de atividade, coloca sedentário, tá? Não coloca nada a não ser sedentário. Coloca sedentário, coloca sua idade, sua altura e seu peso atual, coloca em calcular. Você já vai ter qual é a caloria que deixa o seu corpo estável. Para que então você fez a primeira semana? Primeiro para você aprender a mexer no app e não usar a minha primeira semana de manutenção aprendendo e depois gastando meu tempo e me mandando mensagem falando ai, mas não deu certo, meu peso aumentou em manutenção. Energúmeno, provavelmente você comeu mais do que você deveria comer. Então use essa primeira semana como essa base, você vai entender o app melhor e você vai perceber qual é o soco que você tem que levar na cabeça. O que eu quero dizer? Você vai achar, por exemplo, minha manutenção é 2.500, mas a média que eu estava comendo era 3.500. Parabéns, você vai sofrer pra caramba. Já entenda. É aí que você tem que entender. O joguinho começa disso, que é a caloria de manutenção. E o João tem uma história pra te contar do professor MM, que vai deixar você de cabeça estourando agora, entendendo o que é o professor MM. Eu tive... Algumas semanas atrás eu fui para Campos do Jordão com a minha esposa e tinha um casal de amigos dos pais do meu sogro, né, minha sogra. E eles eram super bacanas, né? A gente conversou, à noite ficava lá tomando um vinho, comendo pão, comendo queijo. Eu faço tudo isso, tá, gente? E casa muito bem com... E ela tinha a esposa, Milena, se eu não me engano.
ela tinha essa concepção do tipo, poxa, mas se eu quiser emagrecer, né, eu vou ter que parar de tomar minha cerveja, vou ter que parar de tomar vinho, vou ter que comer menos arroz, eu amo pão. Eu falei assim, não, não tem, não precisa nada disso. Eu consigo fazer com que você emagreça comendo 2, 3 Big Macs por dia. Se você tiver uma dieta bem restrita de 1.500 calorias, um Big Mac, tá, gente? Generalizando, ele tem em torno de 500 calorias. Dificilmente alguém não consegue emagrecer com uma dieta de 1.500 calorias, a não ser que você pese 50 quilos e tenha 1,5 m. Mas, fora isso, a maioria das pessoas com essa quantidade calórica irá emagrecer, tá? Então, o que o professor MM ensinou pra gente? Se você quiser, você pode pesquisar isso. Ele provou para todos os nutricionistas que ele ia conseguir emagrecer comendo MM todos os dias, não só MM, tá? Oreo, todas essas tranqueiras, e ele ia conseguir, ao final do mês, emagrecer o quanto ele falou que iria emagrecer. Se eu não me engano, era 3 ou 4 quilos. Marcos, me corrija Ele se eu estiver sempre, errado. galera, pra vocês terem uma noção, ele sempre preveu? É assim, gente? Por favor, tomara. Ele conseguiu prever Boa. o que ele iria perder a cada semana. Ele disse, eu vou começar nesta data e eu vou terminar nesta data. E ele só começou esse experimento porque ele era professor de nutrição da faculdade e toda vez depois do almoço dele, ele tinha sempre um docinho na mão. E aí os alunos tinham sempre aquela piadinha, professor, mas pode comer isso? Aí ele, quer saber, vou calar a boca de todo mundo. E aí, o que ele tentou mostrar, galera? É que, independente do que você está comendo, você consegue emagrecer. Porque, como o Marcos disse, caloria é rei, ok? E quando a gente fala caloria é rei, por quê? Talvez a sua distribuição dos 3 macronutrientes não esteja a mais perfeita e a mais propícia para você manter a sua massa muscular. Porque, com certeza, com MMs, ele está ingerindo apenas carboidrato e gordura, tá? Então, provavelmente ele sofreu e perdeu massa magra, porque ele não Certeza. tinha nenhuma ingestão de proteína, mas ele conseguiu perder quilos comendo somente MM e óleo. Se eu não me engano, ele comia um pouquinho de salada e tomava multivitamínico para ele não Só para sofrer garantir os micronutrientes. com os micronutrientes, que é o que te deixa saudável, tá, gente? As vitaminas e minerais, quando a gente fala pode comer verduras e frutas, é para você ter o funcionamento do seu organismo de uma forma ótima, tá? Otimizada, vamos colocar assim. Enfim, o que a gente está tentando mostrar para você é que, por exemplo, vamos trazer a questão do Gui hoje, que a gente estava conversando sobre o patrocínio aí do nosso podcast, que talvez não, né? Em breve vocês vão ver aí um Aí podcast vocês mais vão ver profissa. o pulo, tá? Que a gente imprime bem, a gente imprime bem no HD, tá? A gente vai profissionalizar isso. E aí ele falou, pô, mas o nosso produto vai algumas frituras. E eu como isso, o produto dele quase que toda semana. Só que eu falei pra ele, não tem problema nenhum. Por quê? Eu sei que no meu almoço eu giro em torno de, agora atualmente, em torno de 90 gramas de carboidrato, de 90 a 100, as 5 refeições que eu tenho que fazer, tá, gente? Eu tenho 500 gramas de carbo, tá, pra fazer. Então, de novo, é aquilo que o Marcos falou. 500 gramas de carbo não significa 500 gramas de arroz branco, por exemplo. É muito mais, Muito tá, mais, gente? É gente. muito mais. Então, eu preciso consumir 90 gramas, 95 gramas de carboidrato e 10 gramas de gordura. Ele tem uma couve crisp, que tem nem 30 gramas de couve crisp. Aquilo ali é minha fonte de gordura, é fritura e não vai fazer nada no meu corpo, gente. É isso que vocês precisam entender. Se vocês conseguirem entender essa pirâmide do híbrido, que é a base da pirâmide, o balanço calórico, e em cima, como você distribui essas calorias entre os 3 macronutrientes, e aí essa distribuição vai diferenciar de acordo com o seu objetivo. O nosso objetivo aqui do híbrido é fazer você ficar bonito pelado na frente do espelho. Você vai ter uma certa distribuição desses 3 macronutrientes. Se você é atleta, você vai mudar os seus macronutrientes. É uma outra distribuição. E aí depois vocês vão ver que já lá no topo da pirâmide, a diferença que aquilo vai trazer para você é mínima. 80% de como você aparenta
é basicamente do seu equilíbrio calórico, do seu balanço calórico, de quantas calorias você está ingerindo e como você está distribuindo essas calorias nos três macronutrientes. E é por isso que quando você entende esse joguinho, te facilita muito. É do tipo, nossa, João, você come sucrilhos todos os dias, você está ingerindo açúcar. Eu treinei que nem um maluco, isso é bom pro meu corpo, ele vai restocar essas energias. Você consumir os sucrilhos, o açúcar, o que vai transformar no seu... O seu corpo não sabe o que é sucrilhos e o que é fruta. Isso vai transformar em açúcar do mesmo jeito. A, o estímulo metabólico é praticamente o mesmo. O seu corpo não sabe ler o que é sucrilhos e o que é o arroz branco, por exemplo. Fala aí, Mux. É, se você consegue entender, o João falou bem, esses dois pontos da pirâmide. Então, a sua quantidade de caloria. Você fez lá por uma semana, você anotou tudo que você comeu. Você teve uma noção de como você está quebrando a gordura, o carboidrato e a proteína. Já te digo, provavelmente a proteína está baixa, o carboidrato está alto, a gordura está alta. Por isso seu corpo não está como você gostaria que ele tivesse. Depois que você achou a sua caloria de manutenção, o que é a caloria de manutenção? Aquela que seu peso não muda. Então, se comesse o resto da vida só aquela quantidade, não iria mudar. Você vai fazer a distribuição otimizada de gordura, carboidrato e proteína. E aí, o jogo é o contrário. O que você vai fazer? Você vai tacar proteína alta, o carboidrato é o mais alto de todos, então carboidrato bem alto, proteína alta e a gordura lá embaixo. Isso é a fórmula que funciona melhor para a composição corporal, ficar bonito, pelado. E aí o João jogou um ponto que é importante. Quando você fala, eu quero ficar magro, na verdade você não quer ficar magro, você quer ficar seco. Para você ficar seco, você tem que ter uma quantidade de massa e baixo percentual de gordura. Como você faz com que o substrato seja utilizado para aquilo que você quer, que é construir músculo? Então pensa assim, quando eu como, eu estou levando matéria-prima para alguma coisa, correto? Então eu estou dando matéria-prima para você fazer algo. Isso pode virar gordura. Qual é a forma disso virar gordura? Só correr, só fazer cardio ou ficar sentado no seu sofá. Então, você não está utilizando aquilo para virar músculo. Ai, Marcos, mas como assim? Eu estou correndo, não vai virar músculo na minha perna? Não, não vai virar músculo na sua perna. Você tem que entender que são estímulos diferentes. O cardio aeróbico do anaeróbico são coisas diferentes. Então, se você não tem essa fisiologia básica, você não vai conseguir entender porque seu corpo não muda. Então, eu estou dando calorias. Se eu estou dando caloria em manutenção, que é a mesma quantidade, a única coisa que pode acontecer, gente, é ou você ganha massa, um pouco de massa, que não vai ser muito. Por quê? Você está em manutenção. Em manutenção, você falar para mim, estou em manutenção e eu ganhei muita massa, a não ser que você seja um iniciante, eu vou achar estranho. Eu vou falar, tem algo... Você está usando anabolizantes, não tem outra saída. Agora, eu mantive o meu peso, mas eu diminuí bastante o percentual de gordura. Vai parecer que você é mais forte. Então essa é uma saída. A outra saída é, eu estou comendo mais do que a minha manutenção. E aí é perigosíssimo. Ponto 1. Se o seu superávit for muito alto, que é o que eles chamam de dream bulk ou dirty bulk, que é tipo o superávit dos sonhos ou o superávit sujo, o que vai acontecer? Você vai pegar músculo até um certo ponto, mas muito vai virar gordura. E filhão, se você não tá te seguindo o princípio da sobrecarga constante e não está realmente colocando peso e se dedicando, não faça superávit. Não é o momento para você fazer superávit. Se você tá comendo mais e os pesos da academia não estão subindo, eu te dou 99% de certeza que sabe o que tá acontecendo no seu corpo? Ganho de gordura. Você tá ficando mais gordo, você não tá ficando mais forte. Tá ficando pãozão. Pãozão assado. Nitidamente o que a gente quer é, eu estou te dando um excesso de nutrientes para que você dê um estímulo que transforme isto. Isso é matéria. Ela ainda não decidiu se ela vai virar gordura ou músculo. Eu quero dar tanto estímulo que a matéria que eu coloquei para dentro vai preferencialmente virar músculo. E aí no déficit é o mesmo princípio que se aplica. Você quer dar menos comida para o seu corpo do que ele necessita para que o seu corpo vá atrás do estoque de gordura que você tem no seu corpo. Mas
Ao mesmo tempo, você não quer deixar de se puxar no treino de hipertrofia, porque você quer manter a síntese proteica no seu corpo o mais alto possível, para que você minimize a perda de massa magra. Perfeito, Monks. Eu acho que eu vou tentar amarrar agora para vocês de uma forma mais prática. Ele já trouxe uma ferramenta muito importante se você está preocupado em ter o mínimo de noção e ter o controle da sua composição corporal. Vou trazer um exemplo bem rápido aqui, que é o meu irmão. É um cara que começou a se interessar por isso, mas eu sei que ele não vai ser igual eu, que eu já sei o que eu vou comer, eu logo todos os dias, mas por uma questão de hábito. Assim como a gente abre todos os dias o seu Instagram, eu abro todos os dias o MyFitnessPal para colocar as minhas refeições ali. Mas o que eu pedi para ele? Cara, faça isso por 2 semanas só, para Total. que você entenda o que representa o seu dia, e uma vez que você sabe aquilo, você vai pesar todos os dias, você já começa a ter uma representação visual das suas porções que você precisa, e depois você não precisa mais logar. Você pode ir para aquela nutrição intuitiva, que no meu caso eu acho que uma nutrição intuitiva para que dê certo, você deveria ficar no mínimo 1 ano logando todas as suas comidas para que você tenha um conhecimento Cara, necessário não para só ela. isso, você tem que ter um pouco de noção. Tipo, eu não tenho noção de peso, o João tem noção de peso. Eu, por exemplo, É, eu acho que o filé de frango é 50 gramas, a gente coloca na balança 150. Então, assim, seja é, honesto com a sua capacidade visual também, tá? sim, sim, eu treino isso, tá, gente? Porque realmente eu não pretendo, por mais que eu acho que eu já esteja há uns 3 anos fazendo isso seguidos. Se um dia eu precisar ou encher o saco disso, eu sei que eu vou ter o conhecimento necessário Não, para continuar numa na boa. verdade, eu que sou amigo dele É. desde sempre, tudo que é nutrição, treino, suplementação é metrificado na vida do João. É do tipo, João, você tá interessado, vamos fazer um, sei lá, um simpósio de economia. Não, foda-se. Não, agora de nutrição. Não, vamos, onde, quando, como? Desde que eu conheço ele, ele sempre Eu leu gosto. muito, sempre foi muito atrás. Tudo pra ele é um game de metrificação. É tipo, é performance, é entender o quanto, é saber como otimizar. Ele é o médico da família dele e ele tem um médico que é o pai dele. Então imagina. Mas quem me trouxe essa questão de me interessar por essa parte da nutrição mais estética, vamos colocar assim, foi o Marcos, tá? E aí hoje em dia eu sou apaixonado por isso e, enfim, a gente pode a parte prática seria como nós mesmos, tá? Antes da gente entrar nessa fase que eu e o Marcos estamos agora de superávit calórico, que é comer mais calorias propositalmente a mais do que as suas calorias de manutenção, porque a gente quer ganhar mais massa para quando a gente for fazer o déficit, faça um déficit maior, ou seja, se o meu último déficit foi a 89 quilos, vamos supor, 80, eu acho que foi até menos, tá, gente? Eu acho que eu bati uns 87 quilos. Para eu conseguir fazer um déficit que eu fique com 90, 91 quilos, não tem como, gente. O déficit, você vai sair, você vai fazer a dieta reversa e você vai ter que entrar no superávit. Está ok. Eu e o Marcos, a gente estava falando isso. Eu falei, caraca, eu não me reconheço mais. É difícil para nós que somos pessoas que estamos acostumados a ficar com um corpo seco o ano todo. E não só isso, né? A comer muito verde. Nossa, Eu não consigo, o Marcos fala que ele fica num bom humor. Eu não fico, eu fico mais mal-humorado em mas superávit já do tá que em passando. déficit. Porque eu não consigo comer muito, eu tenho preguiça de comer muito. Mas I beleza. hear you. Estamos aí desde junho, julho, agosto e vamos até, na verdade o meu começou mesmo de verdade em julho, né? Porque Verdade. eu viajei maio inteiro, junho foi uma forma de eu voltar, porque eu obviamente estava em déficit, né, na minha viagem, propositalmente, para eu não ficar uma bola. Eu já sabia que eu ia entrar em superávit, então eu fiz um junho de manutenção para o meu corpo voltar a responder ok. E aí, julho, agosto e setembro, agora a gente propositalmente está comendo mais. Então, eu achei as minhas calorias de manutenção, que eram em torno de 3.200, 3.300, treinando 2 vezes por dia e batendo aí de 5 a 10 mil passos por dia, porque eu vou a pé todas as 2 vezes para academia. Uma vez que a gente achou isso e meu peso não alterou, eu já estava em 91 quilos, tá? Eu falei, beleza,
O Marcos me ajuda muito com isso, porque ele entende até mais do que eu. Ele fala de mim, mas ele entende pra caralho também. A gente começou a subir e eu comecei a ver o meu. Não, no começo eu fiz um superávit muito tranquilo, porque Nós eu tinha dois, porque a gente tava medo. com medo de estourar a boca do E aí balão e ficar gordo. eu via que meu peso não tava subindo. Ele falou: você precisa comer mais, você precisa comer mais. Então, o que que eu tô tentando mostrar pra vocês, galera? Esse diário, esse MyFitnessPal te ajuda a não errar na mão, a você não ficar uma bola. Por mais que a gente não goste hoje, não esteja Você viu satisfeito com o nosso leanness, aquele cara que é o OG de fitness influencer? Não sei que, Siak, não sei que. Ele é parecido com você, o cara. Ele foi o primeiro a ter patrocínio também do. Ele que iniciou a porra do. Qual é a marca competidora com a Nike que todo mundo tá usando agora? Os carinha lá, o Shark. Jim Shark. sei, Zaik, Siak, Zaik. Ele é um modelinho, cabelo meio de lado, tem sua cara. Parece com você, seco pra caralho. A vida inteira foi seco. não Ele é o lembro, moço. OG, Tá. OG do Instagram. Ele é o primeiro fitness influencer que a gente conhece. Foi o primeiro cara a elevar o Gymshark. Se você procurar, você vai saber Quem é? quem é. E ele acabou de colocar um vídeo dele. E, tipo, imagina você, que a vida inteira foi seco. Ele colocou um vídeo dele, uma bola. Uma bola. E aí ele falou, por isso que há 6 meses eu não estava na social media. E ele resolveu, na cabeça dele, fazer um Dream Bulk. E ele falou, eu comi hot dog, eu comi... Era batata frita, pizza, todos os dias. A pressão Hum, dele foi por 18/9, tá? Obviamente, ai, foi só porque ele comeu isso? Não, porque tinha testosterona e tudo junto que já aumenta a pressão. Então não vem me dizer que é só isso. É um conjunto de coisas, mas você vê as fotos, João, é irreconhecível. é algo Qual que é a o gente não momento, gente, conseguiria. de parar o seu superávit? Quando você não vê mais abdômen. Sabe quando você força e nem. Não é que ele tá blurred. Ele não existe mais. É tipo, não, eu perdi o meu contato visual com o meu abdômen. Por quê? Isso vai ser aí 17%, 18%, depende da sua distribuição. Por exemplo, o João tem uma distribuição É, muito favorável de gordura no corpo dele. Eu não sei pra onde vai. O João com pras costas. 18%, então, que é Eu tô ótimo. com 16 agora, tá? Então, ele tá Só com pra vocês 16. entenderem. Mas se Tô com você olhar 16. o João de 16, não vai ser provavelmente a maioria das pessoas em 16. Por quê? A maioria das pessoas acumulam no abdômen. Eu nunca vi o João acumular gordura no abdômen. É uma coisa que não é o É local onde ele sorte. acumula. Então, assim, tentem entender isso, porque isso é muito importante. Mas desculpa, eu te Dica. interrompi. Imagina, não. Eu quero. A gente já tá. Acho que assim que é o nosso podcast. Uma dica, tá, gente, que eu tô fazendo em superávit desde o começo. Eu já sabia isso, eu fui muito esperto e isso tá ajudando eu manter minimamente a minha cintura fina. Aí é uma questão de cada um. Eu tenho os laterais aqui, os oblíquos mais avantajados. Então, assim, isso não favorece para eu ficar A estética. com a estética, né, mais Triângulo. afinada, em triângulo. E eu falei, cara, a gente tá comendo 3.900 calorias todos os dias e eu tô vendo que meu peso parou em 96. Provavelmente eu vou ter que dar um bump de novo de mais umas 200 O meu em calorias aí. 89. Eu não saio de 89, simplesmente. E eu tô querendo chegar em 98, porque eu já quero no próximo, já falo pra vocês, Olha no lá, ano olha que vem lá, eu olha quero lá. bater 100. Mas eu não quero chegar em 100, porque eu sei que pra eu diminuir 6%, que é o que o Marcos falou, bom, beleza, você tá em 16, eu não quero perder o 16 e quero chegar em 91, 92 com 10, 11%, que eu sei que eu vou ficar bem seco. Mas uma dica pra você que é normal, tá, gente? No superávit você ficar sempre com a barriga dilatada, Hum, né? E você fala, meu hum. Deus, cadê meu abs? No treino não faço nenhum tipo de abdominal, porque abdominal vai fazer com que você dilate ainda mais a sua barriga. O que que eu tô fazendo? Que nem um louco prancha. Hoje em dia eu tô fazendo 4 séries, todos os dias eu Irado. faço muita prancha, porque isso faz com que você segure bastante o seu abdômen. Gente, as duas únicas formas de você ter esse controle, as duas únicas formas, tá? De segurar o seu abdômen, ou seja, de colocar tudo pra dentro, seus órgãos, tudo, é você fazendo prancha ou o vácuo. Então, Vácuo. são as únicas duas maneiras de você não ficar estufadão, tá?
Então, o que o O João... Marcos me pediu. O Marcos me pediu pra fazer vácuo. Eu falei, nossa, que bosta. Eu não Ele quero odeia fazer essa vácuo. merda. Ele não Eu gosta, ele não odeio. consegue Mas o entender. que eu faço? Eu faço o vácuo durante a prancha. Mas Então eu aí, tento quando fazer as respirações. a próxima foto do híbrido, que eu vou soltar um vácuo do lado dele na hora de tirar foto, aí eu quero ver se no ano que vem ele não vem com vácuo. Mas, João, acho que a gente bateu então os dois primeiros pontos. E aí, Que é o mais importante, tá, que é o gente? mais importante, por isso que a gente gastou a maior parte do podcast nisso. Depois, o que vem acima é ou para pessoa muito avançada ou para o mercado fitness te confundir. Entendam isso. É ou para isso ou para aquilo, tá? Boa. Por quê? É o número de divisões da comida, ou seja, quantas refeições você faz no dia e o horário entre as refeições. Logo acima, o que você come. Sim, se é frango, batata doce, doce de leite, M&M, o que você come tá lá em cima e depois suplementação. Então essas três outras coisas, galera. número de refeições e horário, o que você come e suplementação é o que você pensa primeiro. O que a pessoa pensa primeiro quando ela entra? Tenho que ir lá comprar meu Suplemento. whey e minha creatina, senão eu não posso começar. Logo Total. depois, eu tenho que comer frango com batata doce, pedir pra minha mãe preparar meu brócolis, arroz, frango com batata doce. Logo Porque senão eu depois, não cresço. eu tenho que fazer minhas marmitas, as minhas 5 marmitas. E aí, onde ele erra? Qual é a divisão de carboidrato, proteína e gordura e qual é a quantidade de caloria? Nossa, João, nossa, Marcos, eu não cresço, eu não perco gordura. Energúmeno, você inverteu a pirâmide. Você não vai crescer, você não vai Total. perder caloria. É isso que acontece, gente. O Marcos acabou com o podcast aí. Acabou aí, porque é realmente isso que acontece. Você quer se preocupar com o whey, qual whey que você vai tomar, qual a quantidade de creatina, pré-treino, tudo isso que o Marcos falou. E aí o que acontece? Você coloca uma quantidade de treino absurda, que não está de acordo com o seu nível de experiência dentro da academia, e aí você vai fazer muito mais do que você deveria. Você vai consumir muito mais proteína do que você deveria, do nada. Então, você começa a colocar sempre 200 gramas de frango em todas as suas refeições. 200 gramas de frango, galera, tem 60 gramas de proteína. A proteína não muda, tá? Se você fizer vezes 2 o seu peso corporal, então eu peso 90 quilos, eu tenho que consumir em torno de 180 gramas de proteína. Isso você bate facilmente se você consumir 40 gramas no café da manhã, 40 gramas no almoço, 40 gramas no jantar. 120. As outras 60 é 30 e 30 no seu pré e pós-treino. Acabou. Eu já te dei aí todas as proteínas. Então, assim, a galera faz literalmente o que o Marcos acabou de falar. Invertem a pirâmide. Então, por favor, se você tem um interesse, eu vou fazer um jabazão aqui, de começar a não ter mais essa dependência e ficar vendido pelo seu fitness influencer que fala, pô, você precisa consumir você não vai ver a gente falando sobre você precisa desse suplemento para você ter resultado. Never. Ponto. Never. E você nunca vai ver a gente falando, você precisa cortar o carbo depois das 6. Porque a gente sabe, galera, se preocupem com as calorias. Para você entender esse game, infelizmente você precisa desse aplicativo. Sem o aplicativo, você não precisa ficar igual a gente noiado todos os dias nele, mas no mínimo de 2 semanas a um mês, você vai precisar E o melhor, se dedicar a esse aplicativo. Você não precisa nem da versão paga. A versão paga ela tem seus mas posso falar, é a melhor coisa, viu? Eu sei, mas tem gente que é murruga, que beleza, vai gastar pra caramba pra comprar um tênis, mas não vai gastar pra comprar o aplicativo. Total. Eu tô bonito pelado, dane-se a pessoa. Mas então, se você não quiser, compre a versão, pegue a versão, baixe a versão gratuita, e aí eu ia falar merda, nesse mundo politicamente correto não pode falar que eu vou ser cancelado. Então se você pegar a versão gratuita e já brincar com ela, filhão, você já tá muito à frente. Então, só para vocês entenderem, começamos falando do professor MM. A gente quis mostrar para você que o professor MM, ele quis provar para os alunos deles a primeira regra. Ele nem se preocupou nitidamente, porque ele não tinha o consumo de proteína, com a segunda regra. Ele só falou, se eu comer uma quantidade X de MM todo dia, eu por semana irei perder tanto de peso e eu vou provar para as pessoas isso. Provado. Então, o que você come está lá em cima da pirâmide, logo abaixo dos suplementos. Segundo ponto, uma vez que você então descobriu qual é a quantidade de caloria, entenda qual é a sua manutenção, aquela que faz seu peso não subir e não descer. Como eu faço isso? Uma semana de teste de MyFitnessPal, inserindo tudo que eu como. Depois eu vou numa calculadora de caloria de manutenção no Google. Preencha as informações, você vai ter o seu tanto. Lembra de selecionar sedentário mesmo que você faça atividade.
Você vai comer assim por 2 semanas e vai achar sua caloria de manutenção. E daí em diante, você vai pensar em mais 250 calorias se você quiser ganhar ou menos 250 calorias se você quiser perder. Marcos, tirei ou coloquei e não ganhei ou perdi. Mais 250 ou menos 250, somando mais 500. E esse é o jogo, você vai indo fazendo isso. E é o que eu e o João estamos fazendo. Ele não acabou de falar para você, eu tô em 3.900, meu peso estabilizou a 96, eu quero 98. O que ele precisa fazer? Colocar Subir pelo as menos calorias. mais 250 calorias. Galera, para de fazer que é um segredo, para de fazer que é muito difícil. A dieta de macros, ela vem para flexibilizar a sua vida e não te engessar. É duas formas de olhar. Você pode olhar para isso e falar, eu não, ficar pesando, vou me engessar. Ou, igual eu e o João, nossa, a gente tem a flexibilidade de comer o que a gente quer. Literalmente. E, gente, eu tenho evento familiar da minha esposa todo final de semana. Ela é Eu tenho que prefeita, voltar ela é pra Bauru. prefeita. Ela é bem política. Então, assim, eu chego lá, eu não vou falar não minha sogra cozinha bem pra caralho. Não só E isso, ela né, faz João? umas Principalmente no superávit. Se tem uma coisa que isso me ensinou bem, é a fase de até mentalmente você se preparar. Por quê? Tanto eu quanto o João, a gente soube. Agora a gente passou por um déficit real. A gente sabe quão isso tem uma influência mental em vocês, tá, gente? Então agora é uma fase que tanto eu quanto ele, imagina, quando a gente entrar num déficit agora, a nossa cabeça vai estar tão mais tranquila porque houve um período de controle menor na nossa vida e de permissão maior. É aquilo, né? Você precisa Equilíbrio. equilibrar para você conseguir atingir os seus objetivos. E lembre-se, gente, você não pode trocar a minha historinha lá. Você tá com um trazendo cortador a de unha no meio da Até gravação, assim? Então só tira, só pra galera. Galera, Sim. João Vitor é demais, maravilhoso. Eu tenho muita coisa aqui. É pra vocês verem, gente, que depois quando a gente profissionalizar não vai ter mais isso, tá? Então aproveitem essa gravação maravilhosa do meu celular da frente que tá apoiado aqui numa maracutaia, mas é isso. Então, gente, vamos lá, é isso. A gente queria dar a letra para você sobre o balanço calórico, que é isso que você deveria se preocupar se você quer ter independência e não ficar mais, meu Deus, o que eu faço? Se preocupe com as suas calorias, depois você vai lá, aprenda a distribuir isso entre os 3 macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, que você vai estar melhor do que a maioria da galera. E se você quiser um treino já que tá programadinho, periodizadinho, com todos os volumes já ajustados, é só você clicar lá no nosso site que você vai conhecer www.treinohibrido.com, que você vai ter ali tudo. Se você quiser ter um mega suporte, você só clica lá no WhatsApp que você vai ser atendido pelo Gabriel, que é um cara fenomenal que vai tirar todas as suas dúvidas. E se você entrar, você ainda vai ser atendido pela minha digníssima esposa, que vai te dar todo o suporte. Ela é uma fofa. Você não vai conseguir falar não pra ela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Marcos, se você quiser fechar, pode fechar, que eu vou fazer a minha vinheta final. Não, João Vitor, você está autorizado a fazer a sua vinheta final. Galera, basicamente é isso. Se você aprendeu com a gente nesse episódio e quer receber mais tipo desses conteúdos, é só você se inscrever para o nosso canal do YouTube, para você assistir a gente aqui, e também é uma forma incrível de você nos dar o seu suporte com custo zero. Sinta-se à vontade também para você deixar uma nota para nós e o seu comentário, e assim ajudar a trazer os assuntos de maior interesse da nossa comunidade do fitness em como ficar bonito pelado. Obrigado por nos ouvir até aqui e até semana que vem. Beijo. Beijo, tchau, tchau.